Bom, galerinha, tudo bom? Estamos aqui com o quadro Fala aí, Professor, com o professor Thiago Mota. Alô, Gabriel, mais uma vez. O cara da camisa laranja. Esse sim. Vamos lá, Lucas Neto, aquele mesmo da foto de perfil do... Isso, seu rival. Não, jamais. Não, jamais. Como desenvolver uma escola sem partido de maneira imparcial? Existe uma maneira de politizar nossos alunos sem uma espécie de doutrinação? Quais são suas maneiras de lidar com a situação na sala de aula? Como desenvolver? Primeira pergunta, ele fez mais um kit, né? 3 minutos. Aquele pensa que esse DVD pirata, você compra um em 3, não tem? Ele gosta disso. Vamos lá. Como desenvolver uma escola sem partido, de maneira imparcial? Bom, eu não acredito em escola sem partido. Até porque eu disse no último vídeo pro Lucas que não existe neutralidade na política e não vai existir neutralidade na educação, né? Porque assim, o que é o partido político? O problema é que essa é a questão. É como se a gente não pudesse mais discutir os temas dentro da sala de aula com a nossa visão enquanto professor, porque parece que a gente está induzindo o aluno a um partido. E não é isso. Toda a história ela é marcada por política. Todos os fatos que aconteceram, a própria língua portuguesa ela é política. Né? Assim, a própria construção da língua portuguesa. Como é que eu não vou falar na sala de aula sobre o respeito às variações linguísticas? Porque se eu não abordar isso na sala de aula, eu vou estar deixando de discutir algo extremamente importante. Ao mesmo tempo que se eu falar isso, eu posso ser taxado como alguém que defende a esquerda, porque estou falando das minorias. Não. Entendeu que essas discussões elas não podem caminhar para essa ideia? Porque o meu medo dessa discussão da escola sem partido é justamente da mordaça ao professor. Né, de impedir que o professor discuta ou determine temas, né, discuta temas e dê opiniões, porque ele vai estar com medo de estar sendo enquadrado dentro de uma ideia dessa. Então, Lucas, por exemplo, eu sempre discuti vários temas com os meus alunos. Me lembro, aqui, eu estou me lembrando de uma vez que eu trabalhei socialismo e capitalismo na 8ª série com a sua turma. Não sei se você lembra. E na época, o que a gente fez? Dividiu a turma em duas. Uma parte ficou com o capitalismo e a outra parte com o socialismo. E vocês tinham por obrigação de um grupo defender o sistema capitalista e o outro grupo defender o sistema socialista e dizer qual dos dois seriam melhores. Ainda me lembro que nessa época eu trabalhei com vocês a música do Gilberto Gil, que foi a novidade, né? Falando sobre a divisão, um lado via peixe, outro lado via sereia e tal, e discutiram justamente sobre a percepção. Nós olhamos para as coisas e dali a gente tira as nossas opiniões. As próprias conclusões, no caso. Veja bem, eu fui professor dele. Mas aí, discutir sobre socialismo e sobre capitalismo. A questão é, será que eu fiz o meu trabalho tão bem ao ponto dele ser socialista hoje? Não, não fiz. Por quê? Porque nós temos uma visão política partidária totalmente divergente. Não é isso? Diferente. Totalmente diferente no sentido de ideias em relação a capitalismo, socialismo, em relação a vários outros temas. Então, o professor ele tem que discutir, mas ele tem que deixar e preparar o aluno para ele ser crítico. O aluno é que vai decidir o que ele quer, o que ele escolhe. E o professor que ele não dá a condição para o aluno escolher, aí ele está fracassando na sua profissão. O que ele não pode é dizer para o aluno que só existe uma verdade. Sim, verdade. Entendeu? E que aquela é a única verdade. Não. Ele tem que levar a discussão, ele tem que propor a discussão, ele tem que dar a visão histórica, ele tem que discutir a visão social e cabe ao aluno decidir se segue ou não. Ah, mas o aluno ele idealiza o professor, ele observa o professor como o ícone. Uai, Platão era discípulo, né, de Sócrates, mas não seguiu os mesmos pensamentos. Foi contrário, né, em vários outros pontos. Porque o bom professor, ele faz isso, cara. Né? Agora vamos lá. A outra pergunta seria... Existe uma maneira de politizar nossos alunos sem uma espécie de doutrinação? Existe. Senso crítico. Ensinar os alunos a ser crítico, a escolher seu próprio caminho. O que é politizar? Politizar é ensinar o aluno a mudar a sua realidade. A ele entender que ele é pobre porque o sistema
conduziu ele para ser pobre. A família dele está presa a uma história de pobreza e que para se quebrar esse sistema, quebrar essa condição de pobreza, ele precisa assumir uma postura de educação e ser contra isso. Ele não pode aceitar isso, ok? Então, como é que eu luto contra isso? Como é que eu combato isso? Como é que eu politizo meus alunos, ensinando eles que eles podem mudar a sua realidade. Sendo político, realizando movimentos sociais, protestando, né, fazendo baderna quando for correto, da maneira certa, mas que ele possa se sentir incomodado com a situação em que ele vive. Eu não posso fazer o aluno sair de mim simplesmente aprendendo ABC e aceitando tudo que está vindo. Rapidinho, explica o que é baderna, certo? Vai soar mal, eu sei. Daqui a pouco corta só essa parte, aí o professor jogou muito incentivando a baderna para fazer baderna. Não, eu falo baderna certa porque é questão de visão. Então, quando, por exemplo, os alunos eles não aceitam que a sua escola seja deixada de lado, né, esteja lá, digamos lá, precisando de reforma, seja destruída, né, o descaso com a sua escola, e eles se reúnem para poder fazer um protesto, para poder cobrar isso, algumas pessoas vão chamar de baderna, eu vou chamar de política, de senso crítico. Um protesto respeitoso, então isso, é uma baderna certa. Desde que não haja depreciação, destruição do patrimônio público, eu não concordo com isso, né? Desde que não quebre nada, desde que não haja ofensas diretas, tal, mas que haja uma discussão, que haja uma exposição do problema, diga, olha, nós estamos aqui contra essa situação, contra esse problema, eu acho isso mais do que correto, né? Pode ser baderna para uma, para mim isso é política, isso é senso crítico. Muito bom. Quais são as suas maneiras de lidar com essa situação nas salas? Você já citou, né? Já. Calma, acho que não deu para entender, vou ler de novo. Vai, você não tão rápido que... Quais são as suas maneiras de lidar com essas situações em escolas municipais, na sala de aula? Já foi citado, né? Que você, por exemplo, citou o exemplo da minha sala que você citou, socialismo e capitalismo. Porque eu acho que o professor na sala de aula, ele deve conduzir o aluno a ter senso crítico, né? A ter o seu próprio ponto de vista. A ter o seu próprio ponto de vista. Acho que essa é a forma de lidar. Em relação ao município, cabe ao município exigir respeito ao professor. Isso sempre eu vou dizer. Eu acho que o grande problema é que é difícil introduzir na mente das pessoas que não é certo e errado, é ponto de vista diferente. Ponto de vista diferente. E aí que entra a questão. É difícil quando a pessoa aceita isso. Imagine, 30 alunos são 30 pais diferentes. 30 pais diferentes são 30 visões diferentes. Exatamente. Cada um querendo que ensine, você falou isso e meu filho não está pronto para ouvir isso. Você falou isso e eu não acho que a escola deve ensinar isso. Aí, pelo amor de Deus, né? Então vai ser exigir do professor que ele não fale nada na sala de aula. Então é complicado. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Estamos encerrando mais um Fala aí, professor, com o professor Thiago Monta. Muito obrigado. E tá com dúvida? Comenta aqui. Deixa a sua pergunta que nós vamos estar esclarecendo. Com certeza. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.